terceira. Muito bom, hein? Quem acompanha o canal há mais tempo, vocês sabem que eu curto trazer projetos diferentes, histórias únicas aqui no nosso canal. Mas hoje eu tenho certeza que vai ser aquele dia que vai ter um monte de gente que vai falar: vai ter cá, não pode pegar um Fusca e tirar um mechanic car. Meus amigos, no mundo da preparação e da customização pode tudo e o principal, tem que se divertir, tem que colocar sorriso no rosto. E uma coisa que eu posso garantir para vocês, que atrás desse Fusca tem uma história muito legal para a gente contar, compartilhar e muito conhecimento também, mas eu não vou fazer isso sozinho. Chega aqui meu amigo Gustavo. Bom dia. Obrigado por ter vindo. Você. Obrigado. Fiquei muito feliz, Gustavo, conheci recentemente no encontro que a gente vai aqui em São Paulo aos domingos de manhã com um bom passeio. Tem gente que vai para o parque e a gente vai para o nosso parque de diversões, né? Ver os carros, curtir os carros. E aí eu conheci o carro e falei: cara, eu nunca gravei um Fusca com motor AP. É o primeiro. E uma das coisas que eu achei muito legal e que a gente vai ter a oportunidade de mostrar é que é um AP original. Sim. Então a gente vai poder falar bastante disso, mas antes eu quero saber um negócio. Tô vendo o teu carro, caprichado pra caramba e tal. Como é que apareceu o Fusca na tua vida, assim? Como é que foi? Fusca a gente mexe desde sempre, né? Minha família é bem tradicional na linha de mecânicas originais, a gente faz bastante motor a ar, mexe em Fusca. Minha família é de oficina há muitos anos. Esse carro meu tio comprou de uma mulher e falou que não iria reformar. Eu falei: tio, me vende esse carro. Só que meu tio é um cara que, apaixonado por mim, ele falou: não vou te vender, eu vou te dar, mas eu quero ver o que você vai fazer. Ixi. Falei: tio, eu vou montar um Fusca que você ainda não viu. E aí daí começou. Aqui tem trabalho de toda a nossa família, pai, tio, primos, todo mundo trabalhou junto, parte de funilaria, a parte de pintura, a parte de elétrica, adaptação, cada um com o seu ajuda, com a sua, mantendo assim, todo mundo unido. Foi um projeto bem legal porque, primeiro que demorou muito tempo, mas a gente foi fazendo tudo no capricho, fazendo tudo nós mesmos, nada de, não, é tudo feito à mão, tudo feito em casa, na garagem da minha avó, tomando um café com ela, que era a coisa mais deliciosa, todo mundo reunido ali, tomando um café, desenvolvendo, pensando, dando uma ideia. Foi muito legal, foi um negócio assim, que eu vou levar para outros projetos que assim, não é só o envolvimento do carro, mas tem o envolvimento da família, tem o envolvimento de estar junto, a gente passar aquele tempo ali, debatendo, às vezes passava horas, não fazia nada, mas só a conexão que a gente estava ali entre nós era fantástica. E o carro sempre por perto, assim? Sempre tivemos carro por perto, então sempre teve um fazendo, um mexendo em algum, sempre fazendo. E esse assim foi o mais diferente, foi o carro que a gente mais dedicou, foi bastante tempo, então a gente quis trazer algumas coisas de diferente nele e foi juntando as ideias e tá aí hoje, né? Perfeito. Estamos rodando. Deixa eu mostrar para vocês, porque aqui, meus amigos, a gente tem um Fusca 1976. 1976. Agora, esse carro, como é que apareceu assim na tua vida? Se ele já estava nesse estado, como é que foi? Não, esse carro não tinha nada de funilaria, pintura, nada. Nós fizemos tudo. Sei. Tudo, exatamente tudo. Desde assoalho, tudo. Esse carro foi feito tudo pela gente. Perfeito. Só teve uma cooperação de um amigo que fez a parte da aplicação de tinta na estufa, que é para ficar mais lisinho. E depois eu tive um amigo que me ajudou bastante, que foi o Márcio da W30, que fez a parte de som para mim, desenvolveu um projeto clean, mas muito gostoso, que dá para você escutar com a sua família, você atende um telefone, simples, mas funcional, nada exuberante, nada de muita potência, assim como todo carro. Parte de freio, parte de motor, é tudo simples, mas caprichadinho, tudo feitinho, bonitinho, para poder chegar no conjunto, né? Eu acho que tudo tem que chegar num consenso, então eu acho que aqui tá nosso melhor, não tá nosso... Então foi bastante tempo, dedicação, a mais difícil foi a parte de funilaria. Sim, eu tenho que confessar que foi muito difícil. Cara, isso é uma coisa que, esses dias eu até comentei isso, que eu fui visitar o Deni, ele estava fazendo um Fusca, e aí eu brinquei com ele, eu falei, tem gente que olha a Fusca, vê a simplicidade do Fusca e acha que Fusca é um carro fácil de mexer. Sim. E não é, né? Não, é a maior frustração que uma pessoa tem quando ela vai fazer um carro e ele coloca o carro numa funilaria. Porque às vezes ele pega um cara que não é tão correto, um cara que isso aqui dedica muito tempo. É muito tempo, não é fato de... Não vamos falar de valores, vamos falar de dedicação de tempo. De mão de obra mesmo. De mão de obra, tempo porque você vai alinhar um paralama, você vai fazer uma saia traseira, tudo leva muito tempo. Então o cara não quer, às vezes, não quer ter esse trabalho. E para chegar no nível de alinhamento, tudo porque a pintura toda depende da funilaria. Se você não faz legalzinho, bonitinho, o capricho depois não fica legal, não fica um serviço bacana. Então assim, eu digo que esse carro foi 70% do trabalho foi funilaria.
Entendi. E todo mundo que reforma carro, você sabe. Eu acho que o maior flagelo de todo mundo é a funilaria e pintura. Isso é uma coisa que eu aprendi. Quando eu vejo um carro restaurado, um carro customizado, eu tenho uma certeza só, que tem muito suor por trás para ele estar daquele jeito, sabe? As pessoas não imaginam o trabalho que dá para você chegar nesse nível. Por mais que seja um carro original, um 1300, ou um Fusca com motor, a funilaria é essencial, senão você não tem um final legal, né? Não fica bacana. É isso mesmo. E aqui, uma coisa que eu achei bem legal é esse visual clean do carro, vamos dizer, original, com os cromadinhos e tal, mas com uma rodinha de Porsche. Essa é a Cup 1 que ele chamou? Cup 3, essa daqui, né? Que fica, eu acho que cai como uma luva, né? Esse tipo de roda no Fusca fica super bonito. Depois a gente vai falar do interior, mas eu acho que a parte mais diferente do carro, fecha o capô lá só pra gente mostrar ele fechado, porque quem conhece do assunto bate o olho e vê isso daqui, meus amigos, e fala, tem coisa aí, né? Desde que você pegou esse carro, você queria montar a mecânica P nele? Sim. Como é que foi? Quando eu fui montar esse carro, eu já tinha algumas experiências dos bugs que a gente já montou, né? Tá. Então, foi andando, a gente foi vendo o carro trabalhando, como que o carro se comportava na estrada, como que o carro mudava a digeribilidade do carro, o carro ficava gostoso de andar. Aí eu falei, cara, agora precisa ser um Fusca. Aí foi esse aqui. E quando o motor já estava no lugar, que chegou o desafio da tampa, porque sempre foi essa a minha vontade. Porque você vê Fusca com a tampa aberta para cá, tampa aberta ali, tampa aberta lá, não era esse o meu propósito. Eu falei, eu tenho que fazer esse carro fechar a tampa. Nem que eu tenha que pôr a mecânica para dentro, alguma coisa eu vou ter que fazer. Perfeito. Baixar a coxinha, e aí foi onde a gente começou o trabalho. Aí começou a fazer, e aí um dia a gente começou a cortar a tampa, cortou toda a tampa, começou a desenhar. E eu fui tendo umas ideias, olhando nos encontros, que eu via outros. Tanto que foi que eu peguei esse coletor, que ele é um coletor diferente. Se você olhar, é um coletor de Golf. E coloquei ele aqui justamente por causa do TBI. Porque o TBI atrapalha a tampa. Foi onde eu fui diminuir aqui. Trabalhei o alternador para o alternador ficar um pouco mais baixo. Ele não tá, se você olhar no Gol, ele é mais alto. É verdade. Então, mais preservando os suportes originais. Então, foi pequenos detalhes que a gente foi mudando. Que foi, se você olhar lá atrás, ó, o chiqueirinho é do Fusca mesmo, não é outro. Porque teve que virar o chiqueirinho. Você virou o chiqueirinho. Eu virei o próprio chiqueirinho. Eu não troquei, não fiz de chapa, porque para preservar a estética. Aqui você fez chapa? Tudo chapa. Tudo lata, não tem fibra, não tem nada aqui, só lata. Muito legal. E aí, vamos supor, a parte da adaptação, como é que funciona assim? Você pega um Fusca, tem mecânica, baixei a mecânica lá, baixo o motor e câmbio dele, e aí? Hoje tem 2 tipos de adaptação. Tá. Essa aqui é um pouco mais complicada por causa do câmbio. Porque eu consegui achar um câmbio de Kombi diesel, que é algo que hoje tá um pouco escasso no mercado. Perfeito. Existem, mas ele é um pouco mais escasso. Mas hoje tem muita flange. Então é um sistema assim que dá para fazer? Dá. Já coloquei? Já. Mas ele te toma esse espaço aqui, ó, que é o calcanhar de Aquiles. Aqui a bomba passa aqui. Então tudo isso teve que ser calculado antes. Perfeito. Então essa mecânica teve que subir com o carro todo em ponto antes de pintar, tudo em funilaria ainda para poder fazer fazer suporte, escapamento. Como é que funciona? Que eu tô vendo o suporte ali onde está o coxinho do motor. Isso. E aí ele vai lá para baixo, ele tem um reforço. Prende lá, ele tem um reforço lá na própria estrutura do Fusca, onde tem as 2 barras de torção, tem uma peça que abraça lá, parafusado, e parafusa aqui no chifrão. E aqui atrás eu tô vendo que tem uma travessa também ali atrás. Isso, é para estruturar a traseira, para a traseira não ficar vibrando. Porque quando eu que eu tirei o chiqueirinho, ele enfraqueceu. Perfeito. Quando ele enfraqueceu, eu coloquei isso aí para poder dar sustentabilidade ali. Bastante detalhe. E aí o radiador vem para esse lado. Vem para esse lado. E é um radiador, parece um radiador de Gol, assim. É um radiador de Gol. Porque a litragem dele é feita para o motor. Perfeito. Então ela já foi desenvolvida para ele. Não tinha por que eu inventar um negócio novo. E a parte de refrigeração funciona, assim? Funciona, a ventoinha liga, desliga. E o carro trabalha numa temperatura boa. Eu vi que você fez o defletor aqui, né? Fiz um defletorzinho e tal. E fizemos as mangueiras, né? Então foi um trabalho de... Agora a mecânica é uma P2 litros original? Uma P2 litros original, comando original, pistão original, vira original, nada fora do padrão. Cara, mas impressionante, né? De ver tudo montadinho, né?
E o coletor de escape é original? O coletor dele? de escape é original também. É um coletor do G4, né? Daquelas Paraty, Saveiro G4, que já sai para trás, né? Quantidade de detalhe legal. Sim. E aí, quando fala, por exemplo, de funcionamento, de andar no carro, o que você sente, assim, as principais diferenças? Assim, pessoal diferença é menos ruído. Tá. Você vai andar, você vai ver, menos ruído. O carro é um pouco mais elástico, ele tem uma digeribilidade melhor, você consegue controlar ele melhor, ele não tem aquele torque igual o Fusca que já sai com um torque bem aqui embaixo. Só que ele é um motor que gira mais. Perfeito. Então ele tem uma Corepion de SP2, tem as engrenagens da Kombi, a água, para poder ter um pouco mais de velocidade final, ficar gostoso de você andar na estrada. Perfeito. Mas ele ainda é um Fusca. Com a mesma embreagem do Fusca, com o mesmo câmbio do Fusca. Então você conserva... Você conserva toda essa experiência de dirigir, mas você tem Você sente a diferença do carro andando, você percebe que ele é mais... Parece que o carro está mais solto, você solta o carro, ele anda mais redondinho, parece. Agora, vamos supor, esse motor é um motor de 110 cavalos, 115 cavalos, enfim, vamos falar 110 cavalos. Se você tivesse que fazer um motor a ar com 110 cavalos, provavelmente você ia gastar mais do que isso, né? Pelo menos 4 vezes, vou pôr 5 vezes mais. Entendi. Porque hoje no nosso mercado de peças, falando porque eu vivo isso, é tudo muito escasso. Se você precisa de uma carcaça de Kombi, eu sei que os meus clientes passam lá, vai montar um motor, uma carcaça é muito caro. Entendi. Não é que é caro, em relação ao projeto. Porque às vezes o cara vai montar um Fusca, ele não quer um Fusca de 200 mil, ele quer um Fusca com preço melhor. Para fazer o que eu faço com meu filho, você viu. Você quer dar um rolê, você quer dar uma volta. Você vai montar um motor de Fusca hoje, o cara cai para trás quando você dá um valor. Não é a mão de obra, é o valor agregado que é alto, é peça, cabeçote, é virabrequim, são muito caros. Então hoje, como a gente estava falando, uma pessoa vai fazer um Fusca, vou começar pelo Fusca que é super barato. Não é. Entendi. Não vai por essa linha, porque não é. Pesquisa antes. Estou falando isso por experiência de outros projetos, porque eu sei que quem está assistindo você são caras que são entusiastas, que quer montar um carro, que às vezes guarda um recurso e fala, vou montar. Cara, olha primeiro. Se a gente falar de questão de 10 anos atrás, era muito mais barato. Só começou a ficar cada dia mais escasso. Entendi. Você não acha por exemplo, uma carcaça com medida de retífica, você não acha um virabrequim. Quando você acha, isso está hipervalorizado. Por causa hoje é visto diferente o carro antigo, as pessoas querem mais, hoje a pessoa tem um sonho com um Fusca. Pô, quando eu era criança, meu pai tinha um Fusca vermelho, eu quero ter de novo. Então o cara vai atrás desse sonho. Mas eu entendo, e eu quero que as pessoas entendam, olha antes, para não virar um pesadelo. Entendi. Interessante, legal. Bom pegar quem está no dia a dia para compartilhar um pouco das vivências. Vamos olhar lá dentro? Vamos lá. Que aqui, meus amigos, a gente tem um interior, parece um caramelo, né? Como é que você chama? É, um caramelo mesmo. É, legal, deu um contraste bacana com cabinezinha de Fusca. Original, né? Gostei do volante, lembro muito uma Paraty que uma tia minha tinha e eu pirava na história dos 4 botões que tinha, coisa de moleque, né? Mas é legal que você trouxe um sistema de som, Fiotec, uma FT400, olha que interessante. Uma FT400. Montado aqui dentro. Olha para você ver o nível de preservação que eu tenho, que isso deve ter uns 6 anos aí, eu nunca tirei o plástico, tá vendo? Não foi por algum motivo, simplesmente foi ficando e ficou Deixa aí. Ficou aí. Deixa aí, 400. Que foi, acho que a primeira touch da Fiotec, se eu não estiver falando besteira. Foi a 350 e ela, né? E foi bem marcante assim para a época e funciona perfeitamente. Eu usava no meu Uno até pouco tempo atrás. Me atende, atende. Não falta, não sobra e não... Me atende pro meu projeto, casou como uma luva. Muito legal. Sistema de som, eu tô vendo que você fez uns pezinhos aqui, né? Isso aqui foi arte do meu amigo Márcio lá da W30. Muito bacana o trabalho, né? Caprichado e no mesmo padrão do carro, né? Exatamente. Olha que da hora. E os traseiros são exatamente iguais. Ele fez os traseiros lá em cima, onde seria o chiqueirinho, né? Perfeito. Tá vendo? Você fechou o chiqueirinho. Isso, aí aqui. Mas ainda assim aproveitou. Mas aí aqui atrás que tá o detalhe, né? Tem 2 subzinhos de 8. Aqui. 2 caixinhas. Nossa, que da hora, hein, que ficou. Foi tudo bem simplório, assim, eu tentei fazer de uma forma que ficasse simples, ficasse utilizável. Perfeito, é isso Amanhã aí. eu quero pôr meu filho, minha esposa e dar uma volta, a gente tem condições. Perfeito. Vamos na São Walter, vamos, sobe no carro e vai, vim pra cá. Tem que dar Muito legal. Tem uma alavanca mais exótica aqui, né?
Aquela mais altinha, né? Isso, fiz um trabalho nela. Uhum. Põe a mão no volante e na alavanca ao mesmo tempo. É. Você não perde aquele tempo, então você fica ocioso, acaba sendo um descanso também. Pertinho mesmo. Vidro elétrico? Vidro elétrico. Ah, que da hora. Um trabalhinho aqui. Tô tentando identificar de que carro que é esse botão. Esse botão é do Celta. Verdade, de GM mesmo, verdade. Hoje é um dos mais usados, melhor. Ah, é? Funciona muito bem, dá pouco problema. Perfeito. Cara, muito legal, muito caprichado. Vamos fazer o seguinte, que eu imagino que vocês estejam curiosos assim como eu. Vamos sair para dar um rolê, que eu quero continuar batendo papo contigo. Tenho umas coisas para perguntar e quero vivenciar a experiência de andar num Fusca com mecânica AP. Bora. Tem cinto, já é um... Tem, já. Vê se tem freio, pisa no freio. E olha o detalhe, cintinho da cor. Olha que legal. Eu gosto desse painelzinho. Só empurrar pra frente. Ronquinho diferente, né? Interessante, né? Não tem aquela mecânica... Sabe o que é engraçado? Eu acho que pela posição do escape, é diferente de um ronco de um AP quando é motor na frente. Porque ele ressona um pouco, né? Mas... Engatei aqui? Deixa eu ver. Vai. Engatei. Engatou, pode ir que engatou. Engatei. Pode dar motor e ir embora. E Fusca nunca vai ser Fusca se você não botar a mão pra fora, né? Você sabe, né? Que não cabe dentro, né? O cara tá sempre aqui, né? E é aquela posição de pilotagem de Fusca, se a porta abrir, o cara vai... Não, ele já fica com a mão preparada pro problema. Mas eu vou te falar que eu gosto, cara, Pra mim o Fusca, ele é um dos carros, talvez, que carrega mais experiências únicas, assim, de tamanho de cabine. Bom, nesse caso ele tem um ronco diferente, assim, mas essa coisa do Fusca... E é engraçado que o tempo que eu tive, o Fusca que eu tinha o Itamar, cara, eu adorava pegar a estrada, viajar, os caras falavam, mas você vai viajar de Fusca? Eu falo, cara, qual o problema? É uma delícia Costumo dizer que não é nem é herança, né? Porque todo mundo teve essa experiência. Quem nunca andou de Fusca? Eu brinco, todo mundo tem história com Fusca. Fusca, meu. Você não tem história com Fusca, você não era daqui do Brasil. Você não é do planeta. É, do planeta. Fusca, acho que o mundo... tem de suspensão aqui nele? Tudo original, tudo exatamente original. Tudo original. Porque, cara, normalmente quando montaram o 17 em Fusca, fica duro, né? Então, essa foi a minha vontade de rodar com... E tá de boa aqui, né? Pode pôr o motor no bichão aí que ele vai embora. Não, tranquilo. Aí, ó. Vidro elétrico. Isso. Não tô acostumado com Fusca com vidro elétrico, cacete. Hoje sobe rápido, velho. O vidro desse tamanho parece uma janelinha. É aquela experiência que você tem de domingo de manhã levantar e falar, cara, eu vou dar uma desestressada. E pra mim isso é muito verdadeiro. Eu levantar de manhã e falar, cara, eu vou dar uma volta. Hoje eu vou trabalhar de Fusca. E vai embora. É igual um carro original? Lógico que não. Ele pega em alguns lugares. É um Fusca, pô. Não tem como. Mas é isso, é o que você falou. Vixe, o estrada tá cheio. É o que você falou, eu quis conservar justamente a experiência. Então, assim... Tem força, né, cara? Tem torque, né? Ó. E agora... Essa ressonância que vem é do quê? Dos coxinhos dele? É um pouquinho do coxinho, porque se eu colocar coxinho original, não aguenta. Porque ele tá muito pesado em cima do coxinho do Fusca mesmo. Então eu tive que dar uma amarrada nele para ele ficar mais... Entendi. De fato, é o que você falou, parece mais silencioso, eu acho, né? Ele passa menos vibração, porque não tem aquela ventoinha, só que em contrapartida, se você quiser rodar com baixa velocidade, tem que rodar com marcha baixa. Porque, por exemplo, você tá nessa velocidade, mas você tá a 1.600 giros, já ele começa a querer trepidar. Então, normalmente eu ando em rotações mais altas. É a sensação que você tem. E isso aqui é assim, nunca termina. Você sempre tem uma melhoria, você sempre tem alguma coisinha que você quer fazer. E o que você enxerga assim de próximos passos aqui no Cara, próximo passo talvez eu mexa um pouco com essa parte do coxim, que em viagens muito longas me atrapalha, mas pode dar Não, tô de quarta marcha, só baixei o pé. O espelhinho já quer fechar um pouquinho, então significa que a gente já tá... Fusca, já tá passando de 110, os quebradinhos já foi. Mas a sensação de você tá rodando numa rodovia, olha os carros em volta. Não que você tá andando de igual, você vai falar, vou pegar a rodovia, vou empurrar todo mundo, não. Não é isso. Nem foi esse o intuito. O intuito é isso aqui, ó. E cada hora que você montou um motor original. Quanto vai durar esse motor? Quanto dura um motor original, né? Tipo, não tem essa diferenciação, né? Não tem nada nessa linha que você fala, vai durar, não. Essa sempre foi a intenção, trabalhar com peça boa,
pra gente ter uma durabilidade melhor. Ah, tem pistão forjado? Não. Tem biela forjada? Tem câmbio forjado? Não. Mas a gente pede pro menino do câmbio deixar um pouquinho menos de folga, porque sabe que isso faz quebrar o câmbio. Então, assim, foi tudo mais pensado possível para poder ter uma durabilidade, algo que não fica te incomodando. Porque, pô, o negócio é mó chato você ter que ficar, não dirige meu carro, porque não, você nunca andou com ele, você pegou e saiu andando. Essa é o legal. E com força, né, cara? Você tá 3.400 giros só. O motor você pode ir embora. Você pode deixar rodar ele até... Anda igual carro grande, né? Tipo, é da hora, assim, eu adoro, porque assim, é meu Fusca, sempre foi o que eu quis. Falei, cara, eu quero montar um pra ver qual é que é. E foi, é isso aqui que eu tenho. E assim, tudo no maior capricho, no maior zelo, entendeu? Pra poder o pessoal... esse carro não foi feito pra satisfazer ninguém, a não ser a mim mesmo. Perfeito, é isso aí. Agora, qual característica que tem no câmbio da Kombi Diesel que você ter montado aqui? Ele é um pouco menos comprido. Ah, que interessante, não sabia. Porque quando disso. você coloca uma flange, por exemplo, para adaptar, o motor fica mais traseiro, ele vai mais lá para trás, uns 5 centímetros, que é o espaço da flange. Tá. E era o que eu não queria, né? Por causa da tampa, eu queria jogar tudo para dentro que eu pudesse. Aham. Então essa foi a minha intenção. Puta que da hora. Aí foi até onde eu corri até achar a carcaça. Aquelas sagas que cada um tem com o seu projeto. Aquela faz parte da tua jornada com o carro, né? A tua curtição com o carro. Ela gira em torno disso também, né? Buscar uma peça, encontrar uma coisa, descobrir o cara que faz tal coisa. Não, e ter aquela conversa com seus amigos. Ô, você já montou? Funcionou? Não vai nessa daí que você só vai perder dinheiro. Vou te dar um exemplo. Eu ia mexer na suspensão traseira. Conversei com um amigo e falei, cara, eu vou colocar um facão regulável. Não põe. O que eu comprei, não tive boas experiências. Então, cara, não vou comprar. O original tá me atendendo, olha aí. O carro não sai de traseira. É, de boa, né? Dá uma puxadinha de segunda aqui. Ó, força! Vai! Foi terceira. Muito bom, hein? Da hora. Muito da hora. É interessante, os puristas me perdoem, mas eu vou falar pra você que é interessante assim de andar. De fato, você continua num Fusca nessa experiência, essa frentezinha meio rápida, né, que tem. O cara que comprar um Fusca e falar que não tem direção dura, embreagem dura e breca pouco, não é Fusca. Não tem isso. Porque você vai melhorar tudo, mas isso vai continuar do Fusca. É dele, é a característica do carro. Você já fez viagem com ele, não? Já algumas viagens. Essas viagens 110, 120 quilômetros. Ah, vou visitar minha avó no interior. Ah, hoje eu vou de Fusca. O Fusca vai embora. Lógico que é sempre aqueles mesmos perrengues. A mulher, criança, onde você vai pôr isso se não dá pra levar cadeirinha? Mas é o Fusca. É pra quem gosta, não adianta. O cara tem que falar, cara, eu quero ter um Fusca e ter, e se divertir. Sim, exatamente, curtir, colecionar histórias. Uma coisa que eu costumo dizer é que sempre quando a gente tem um carro dos sonhos, a gente continua tendo algum carro dos sonhos. Sim. Você tem algum projeto em mente, assim, de coisa que cara, te vem na cabeça? Eu tenho muita vontade do Golf, né? Pra mim o Golf Golf é Golf, né? Golf é Golf, né? Um MK3, um MK1, pra mim seria um... Pra mim seria o... Eu sei que um dia Deus vai preparar, tudo tem o seu tempo. Então assim, eu tô passando essa fase, tô curtindo, tô sendo feliz, tô experimentando novas coisas, me conectando com pessoas diferentes, porque o carro tem isso. Hoje você tá aqui, um cara que é apaixonado por Fusca, ele nunca te vê, ele te para na rua. Pô, você, o escapamento, o cara não entende muito bem. Você fechou o escape, né? Original, pra ninguém ver nada. Então, é isso, o cara te para na rua. Pô, esse escapamento é diferente. Até você explicar pro cara que não é o motor, não é diferente. Que é tudo diferente. Então, mas é muito legal, por quê? Porque o cara tem uma nova sensação. Tem o cara, é diferente. A gente se conheceu por conta do seu carro. Então sempre um negócio bem... Perfeito. Bem diferente. Cara, a força que tem é impressionante, né? É muito da hora, mesmo. Eu nunca pus um dinamômetro, cara, pra te falar a verdade. Mas deve ser a potência original, mas... Eu quero o que eu queria. Óbvio. Tem um trabalhinho no comando, um comandinho 49G. Válvula original.
duto original, coletor original, tudo para ser isso aqui, ter essa experiência legal de você poder brecar, acelerar e o carro você tem que dirigir. Exato, e curtir. E isso você faz, né? Leva teu filho. Bom, você tá aí, você viu. Eu tenho uma menorzinha ainda e nós vamos dando umas voltas por aí, vamos se divertindo. Demais. Espero que vocês tenham curtido aí, assim como eu curti daqui, dar o rolê no Fusca. Obrigado por ter vindo. Muito legal poder ver e conhecer a tua história e a história do teu carro. Isso aí, turma. A gente se vê numa próxima. Valeu. Tchau.